Oi, turma, boa noite, né? Hoje vamos ver algumas apostilas, né? A 4, a 5 e a 6, né? A 4 a gente já tinha começado na semana passada, né? A 5 é sobre laboratórios e a 6 é sobre a percepção botânica, né? E com, né, práticas de terrário, né? Então vai ser tranquilo hoje. Semana que vem a gente deve terminar o conteúdo para a P1, né? E aí eu gosto sempre de fazer uma revisão. Então, a gente, semana que vem, se tudo der certo, a gente vai ver a 7ª apostila, e aí então depois volta, né, para o começo, né? Da apostila 1 até a 7ª novamente, né? É que eu hoje vi também que tem só mais 2 aulas, né, para fazer essas coisas, né? Então, vamos dar uma corridinha. Outra coisa, eu não estou conseguindo postar aulas, as gravações, né, na plataforma, né? Eles me falaram que iam me ajudar com colocando, né, no YouTube para eu passar para vocês e tal. Como eles não estão me respondendo, continua, né, a mesma coisa. Eu vou tentar fazer isso com meu filho. Eu tenho um canal no YouTube que eu usava para um trabalho que eu tinha, né? Não tenho mais. Vou ver se eu troco o nome do canal. Nem é trocar o nome do canal, é porque era pelo e-mail da instituição que eu trabalhava, né? Eu troco o e-mail e tal, para ficar, então, um canal meu, né, normal, e aí eu vou colocar, né, as gravações lá, disponibilizar, e colocar os links para vocês, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Vou ver se eu pego meu filho esses dias para ver se quarta-feira a gente não vai poder, porque, né, eu tenho um exame com meu marido e tal, enfim. Boa noite, Maria Helena. Enfim, né? Então, vamos ver se eu consigo disponibilizar ainda essa semana para vocês todas as gravações, né? A primeira você já foi, né, com aquela reuniãozinha que a gente teve e tal, mas enfim, né, as outras é que são importantes, né? Boa noite, Isabel. É, as demais, a primeira também é importante, mas a primeira eu consegui passar aqui na plataforma para vocês, né? Só que as demais ficaram pesadas demais e tal. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu não lembro mais como é que bota no YouTube, essas coisas assim. E também dissociar o canal da minha antiga instituição também vai ser importante. Se eu conseguisse, se eu lembrasse, essa coisa da instituição não teria problema. Depois eu via com meu filho, né? Mas, enfim, né? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui para a gente poder ter tempo de ver tudo que precisa ser visto, tá? E no final, se vocês ainda tiverem dúvida, a gente vê a atividade prática também, que acho que daqui a 2 semanas também vocês entregam. Não, semana que vem, né? No fim de semana que vem, vocês entregam a prática, né? Então, é isso. Acho que é isso, né, gente? Deixa eu ver. Não, no outro fim de semana. Tem fim de semana que vem que é 30, né? 31. Aí no dia 7 que vocês vão entregar a atividade prática, tá? Então vamos lá, gente. Já deu 8h10 e tal. Eu acho que eu estava aqui no vestuário, né? Quando a gente vai para campo, né? Estão lembrando? Quando a gente vai para campo e aí você organiza tudo, tem todas as etapas aqui do campo, né? E todas as coisas importantes que devem ser vistas. Essa apostila, ela tem um suplemento, né? Um complemento. Então, vocês lá na aula 4, né? Aqui, vamos lá. Anda. Ó, caderno didático é esse que está aberto aqui, que tem mais um pouquinho de coisas do que o suplemento, e aqui é segurança em atividades externas, que tem basicamente só os cuidados que devem vocês devem ter, né, com relação à saída de campo, né, uma ida a campo, ou mesmo a um museu e tal, mas assim,
o campo, né, é que necessita, né, de maiores cuidados com relação ao vestuário, à alimentação, todas essas coisas assim, né? E a própria locomoção no campo, né? Porque a pessoa pode cair, enfim, né? Ter algum tipo de problema, né? Então, são vários cuidados. Essa segurança em atividades externas é basicamente os cuidados, né? Um texto só com os cuidados que todo mundo deve ter, com relação aos alunos e com relação a si mesmo, tá? Ao grupo que vai, né? Então tá, vestuário, né? Vamos só recapitular, né? Calçar em tênis de cano longo ou botas de couro. A grande maioria das picadas de cobras ocorre na região abaixo dos joelhos. Escolherem calçados com solado antiderrapante para não escorregar, né? Usarem meias grossas, vestirem calças compridas, manterem as bocas das calças para dentro das meias e do calçado. Isso evita que pequenos animais subam, né, pela calça, né, pela perna, né? Vestirem camisas com mangas, de preferência compridas. Então, por exemplo, você vai numa trilha e tem aqueles matos, né, aqueles garranchos, né, que ficam passando no braço e tal. A blusa de manga comprida protege não só contra os galhos, quanto também a incidência solar, né? Então, é bom também levar uma camisa de manga comprida. Ah, mas se faz sol. É assim mesmo, é que nem o pessoal na praia agora anda usando umas camisas, né, com filtro, né, e tal, ir compridas, né, para justamente proteção. Mesmo no sol, usa blusa de manga comprida, né, é proteção, tá? Evitar roupas muito coloridas, preferindo roupas com cores neutras ou camufladas, isto os tornará menos visíveis aos animais. Proteger as cabeças com boné, chapéu ou gorro. Gorro só se tiver frio, né? Gorro esquenta muito, né? No calor, isso não vai funcionar muito bem. Dependendo do boné também é incômodo, né? Botar um boné, mas enfim, né? Tem que proteger de qualquer forma. Usarem luvas de couro, principalmente se forem colocar mãos no chão ou em locais que possam servir de esconderijo para animais peçonhentos. Escolherem roupas folgadas de tecido resistente com vários bolsos que possam ser abotoados. Incluírem na mochila uma capa de chuva e se o tempo estiver instável. Adereços, produtos e documentos. Acho que eu falei isso aqui semana passada, mas vamos lá. Retirar colares, piercings, brincos grandes e pulseiras. Deixa eu falar uma coisa. Boa noite, Cláudio. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, alguma opinião, alguma coisa assim, vocês, por favor, façam um barulhinho, né? Chamem a minha atenção para eu poder vir aqui, tá bom? Que eu lendo essa apostila, eu não consigo mais ver essa tela que a gente está agora, tá bom? Vamos lá. Então, tudo que for adereço assim grande e tal, vamos tirar, né? Avisar para as meninas não levarem, porque aí vai ter que tirar, pode perder essas coisas. Esses adereços podem ser perdidos ou, o que é pior, ficarem presos em galhos, ocasionando acidente. Prendam os cabelos longos para que não fiquem agarrados em galhos ou com insetos aderidos. Escolham um filtro ou bloqueador solar adequado às suas necessidades e que o estão utilizando mesmo em dias nublados. Se estão usando óculos escuros necessários em espaços abertos e ensolarados como praias, dunas, restingas, etc. A areia de praia, restinga, né, de região litorânea, né, ela é de sílica, né, a praia são cristais de sílica que estão ali quebradinhos e tal. E aí, o que acontece? A sílica é meio como se fosse um vidro, né? Então, o sol reflete ali e bate no olho. Então, o óculos escuro é um utensílio bastante importante, tá? Uma proteção bastante importante. Se utilizar o sabonete de desodorante sem perfume, para não ser notado pelos animais. Se passar algum tipo de repelente de insetos. Se deixaram em local seguro os documentos, né, tudo de valor e tal, se está no hotel, por exemplo, se
por algum acaso vocês ficarem alojados em algum hotel, se portam apenas dinheiro e documentos estritamente necessários, né? E os alimentos são um item, né? São itens que são super importantes, né? Então, levar água, levar isotônico, né? Aquelas bebidas, né? Gatorade, qualquer aid que exista por aí, para poder repor os sais minerais, tá? E a água para hidratar, né? Aí evitar refrigerante, bebidas doces, essas coisas assim, porque nenhum hidrata e ainda dá mais sede ainda, porque doce, né, dá sede na gente e tal. Evitar alimentos excessivamente gordurosos, condimentados, doces ou salgados e de fácil decomposição. Levarem frutas frescas ou secas, sanduíche de queijo, cereais e biscoitos. Nos dias frios, o chocolate meio amargo é mais uma opção. É bom que dá energia, ocupa pouco espaço. Se for no calor, é que não está legal porque ele vai derreter, né? Então, no dia frio, pode levar que não vai derreter nada, tá bom? Se a caminhada incluir pernoites, alimentos de fácil preparação, aquelas sopinhas, macarrão instantâneo, etc, etc, tá? Consumir durante toda a atividade apenas água, suco de frutas, leite, ele pode, né, dar algum problema aí nas pessoas, tal. Então eu não tomo leite assim normalmente, né? Mas eu também não tomaria leite, não levaria leite também para de manhã e tal, tudo bem, mas, né, para levar para o campo, não, para atividade não. Bebidas isotônicas, excluindo bebidas alcoólicas. Gente, a gente vai estar trabalhando com criança, não combina nada de bebida alcoólica, né? Levar pelo menos um cantil com água, pois apesar da aparência limpa e cristalina, de muitas águas elas podem não ser potáveis, né? Normalmente são, mas como o seguro morreu de velho, né? Trazerem de volta as cascas, sementes, tudo que for de lixo, né? Que for residual da nossa alimentação e tal, trazer de volta. Ah, mas é bom para... Não é bom para nada, né? Vamos deixar o lugar limpinho como a gente encontrou, tá? Mesmo que a gente não tenha encontrado limpinho, né? A gente traz o nosso lixo de volta, tá bom? Transporte de equipamentos e materiais. Então, a gente quer fazer um trabalho, de repente, para filmar, né? A gente quer ir num lugar, vai filmar, vai tirar foto, etc, etc. Quando a gente voltar desse trabalho, a gente vai querer fazer um relatório, vai fazer uma avaliação, uma coisa assim. Então, é bom ter a documentação toda, né? Então, para isso, precisa de aparelho, né, gente? Então, tem que levar o aparelho com cuidado, né? Com tranquilidade. Carregue o estritamente necessário, transporte todo o material em mochilas, escolham os modelos de mochilas mais adaptados às suas necessidades e características anatômicas. Arrumem suas mochilas memorizando as posições dos objetos, porque quando terminar tudo, você pode colocar com mais rapidez, né? Coloque na parte mais externa da mochila os materiais que serão utilizados inicialmente. Durante a caminhada, oriente-os para que peçam ao companheiro que estiver atrás para retirar das suas mochilas os materiais necessários. Isso evita de tirar a mochila das costas. Fica tira, bota, né? Tenham muito cuidado com o transporte e uso de facas e canivetes, que devem ser transportados dentro de bainhas ou fechados, né? Acondicione alimentos e objetos em embalagens plásticas. Leve uma lanterna com pilhas mesmo quando você está durante o dia, né? Escolha um saco de dormir, a rede selva ou a barraca de camping, de acordo com os locais onde ocorrerão as pernoites, se vocês pernoitarem, né? Carreguem um pequeno estojo para os primeiros socorros, né? Um machucado, né? Ralou e tal, um mertiolate, um algodão, um esparadrapo, coisa pouca mesmo, né? Transportem câmeras de filmagens ou fotografia com muito cuidado, pois além de serem pesadas, podem ser danificadas em caso de quedas e chuvas.
Certifiquem-se antes da caminhada de que todo o material necessário foi realmente colocado na mochila. Durante a caminhada, para que a caminhada pela Mata Atlântica, por exemplo, que aqui a gente está no CCIERJ, os parques, né, são próximos à Mata Atlântica, então, né, será o nosso exemplo sempre, né? Façam exercícios respiratórios e de alongamento antes de iniciar a caminhada, para que a gente comece a caminhada bem, né? Mantenham as mãos livres, obedeçam às sinalizações e avisos existentes nas estradas, ruas, praias, trilhas e etc. Carreguem sempre um cajado ou bastão de madeira, pois, além de funcionar como forma de apoio, pode ser usado para bater a vegetação à frente. Isso permite afugentar pequenos animais escondidos. Andem o mais silenciosamente possível e ouçam os sons da natureza. Então, assim, para a gente andar, por que a gente tem que andar silenciosamente? Porque os animais ficam estressados com barulho, né? Mesmo quando a gente vai num parque zoológico, uma coisa assim, não deve ter barulho, né? Porque os animais ficam estressados mesmo. A gente fica, imagina os animais, né? Que estão sempre lá no silêncio deles, né? Na deles e tal, a gente vai lá atrapalhar os bichinhos, né? Então é isso, né? E prestar atenção nos sons da natureza, poxa, os passarinhos cantando, as cigarras, etc. Tá? Abstenham-se de fumar durante a atividade, o fumo diminui a sua capacidade respiratória, afugenta os animais e pode prejudicar o ambiente ocasionando incêndios. Então, assim, vocês estão com crianças, adolescentes no máximo, né? E aí você vai fumar, né? Não é uma boa ideia, nem para você, nem para as crianças. É um péssimo exemplo, né? E é tudo de ruim, né? Tenham cuidado ao pisar em folhas, cascalhos e pedras, pois estas podem estar soltas ou escorregadias. Mantenham-se sempre na trilha, direção ou caminho combinados. Verifiquem no local antes de se apoiarem e ou descansarem, pois pequenos animais como aranhas, escorpiões, cobras podem ficar escondidos sob troncos, pedras e folhas e ocasionar sustos, até mesmo acidentes graves. Evitem aproximar o rosto e colocar mãos em fendas e buracos existentes em pedras, nos solos e árvores. Se for o caso, escolham adequadamente o local para o pernoite, evitando locais de possível alagamento, desmoronamento, cabeças d'água, etc. Levem um saco plástico para recolher todo o lixo produzido durante a caminhada. Se possível, aproveitem para retirar o lixo encontrado. Vamos lá, eu falei para vocês que para todo mundo trazer o lixo produzido, né? Porque a gente encontrou um lugar limpo. E eu falei assim, mesmo que não tenha encontrado lugar limpo. E aí, se não encontrou lugar limpo, além de recolher o nosso lixo, recolher o lixo que o pessoal fez também, né? Afastem-se do mar, cachoeiras e rios quando ocorrerem temporais. Abriguem-se longe de árvores e postes. Evitem nadar, caminhar na areia ou navegar até que o temporal passe. Por que tudo isso, né, gente? Trovão, relâmpago, né? Atinge as coisas mais altas. Então, a gente tem que sair de perto desses, né, elementos mais altos, tá? Tamanho dos grupos. Grupos muito grandes de alunos, além de ocasionarem um maior impacto sobre o ambiente visitado, tornam o trabalho mais difícil de ser realizado, visto que isso dificulta a orientação dos mesmos. Se, durante a atividade, os seus alunos necessitarem ser divididos em grupos, oriente-os a andarem sempre acompanhados de, no mínimo, 2 pessoas. Em caso de acidente com vítima, uma pessoa poderá ficar com o acidentado, enquanto o outro vai buscar socorro. Ou, então, as 2 juntas podem carregar o acidentado até o local do atendimento médico. Ou levar num ponto determinado que vocês tenham combinado. Se acontecer alguma coisa, vamos nos encontrar aqui. E seleciona o ponto para vocês se encontrarem, né? Formar um grupo de no mínimo 3 e no máximo 15 pessoas, tá? Organizar um grupo de forma que o guia ou o componente mais experiente do grupo caminhe à frente. Proteger os elementos mais vulneráveis do grupo, né? As crianças, deficientes, idosos, né? Intercalando-os com os demais. Evitem que o grupo se disperse, verificando periodicamente a presença de todos. E se você for num lugar que tenha comunidade, né? Então, tem que prestar atenção a isso, porque isso é uma coisa sensível,
né, no grupo do local que vocês forem, né, na região que vocês tiverem ido visitar. Respeitem as crenças, regras e tradições das comunidades visitadas, isso é importantíssimo. Valorizem as diferentes culturas e comunidades, tá? Bom, e aqui então vai vir logo uma atividade, por isso que eu abri a apostila, na vez de abrir o complemento. Porque no complemento não tem esse exercício, não vai ter nenhum exercíciozinho, né? Vai ter só esse texto aqui, né? Até aqui, né? Mas leiam ali também, que é uma forma de vocês também estudarem mais uma vez o que está escrito aqui. Né? E aqui vocês vão ver algumas coisas, né? Que de acordo com tudo que a gente falou aqui, né? Tá certo ou tá errado, né? Então tem o procedimento incorreto e o procedimento correto. Isso aqui são para os alunos, né? De vocês completarem, né? Mas a gente está falando com vocês, então vocês que têm que completar, né? Então, aqui tem um menino isolado, né? Tem uma pessoa com uma mala, tem um garoto aqui, um aluno com aquele radião, né? Com aquela coisa potente. O que a gente falou? Não fazer barulho, etc, etc. Tem uma pessoa coletando coisas, né? Não é para ser... Coisas não são para ser coletadas em idas a campo. A pessoa com cabelo comprido aqui, solto, né, e enroscou no galho, né? Tem uma pessoa aqui com salto alto. Então, assim, algumas coisas. Todos estão de bermuda, né? Se a gente perceber bem, só o professor que está de calça, também não está com blusa de manga comprida e tal, mas, enfim, tem alguns erros. Não, tem uma pessoa aqui com calça comprida também, mas está fumando, né? Então, vocês vão identificar bastante coisas, né? Aqui tem a resposta comentada, né? Então, vocês vão poder observar, vão poder olhar, né, o que está aqui, né? Isso aqui tudo tem relação com a gente. Tudo que a gente viu até agora tem relação com as pessoas, né? Mas o exercício veio até antes disso, né? Cuidando do meio ambiente. Então, o que você pode fazer com relação ao meio ambiente, né? Vendo que você está fazendo uma aula no meio ambiente, né? Dentro do meio ambiente, né? Com relação à vegetação. Lembre-se que a vegetação da Mata Atlântica é bastante variada, apresentando espécies raras e até mesmo ameaçadas de extinção. Portanto, estimule seus alunos a observarem, filmarem ou fotografarem os vegetais avistados durante a caminhada. Evitem o manuseio de plantas, deixando caules, folhas, flores, frutos e sementes da mesma forma que os encontrou. Não é para mexer, né? Eu tinha uma vizinha que sempre falava para mim, vê com os olhos e come com a testa, né? Então, não é para mexer, tá? Lembre-se de que a retirada e a inserção de plantas, assim como lixo e pontas de cigarro jogados numa mata, podem ocasionar sérios desequilíbrios ambientais. Então, assim, vamos botar a mão na consciência, está todo mundo fazendo biologia aqui, né? Vamos lembrar das boas práticas, né, ambientais, né, gente? A fauna também, do mesmo jeito que a vegetação, né? Vamos observar, filmar, fotografar os animais avistados durante a caminhada. Deixarem seus animais domésticos em casa, não tem como levar animal para um passeio de campo, né? Para uma ida a campo, né? Camping ou pousada. Lembrarem-se de que os alimentos que você consome podem fazer mal aos animais da mata, que, portanto, não podem ter as suas sobras deixadas nesses locais, muito menos oferecidas aos animais. O miquinho, que gracinha, vamos dar uma... Não vamos dar nada, não é para se dar, entendeu? Além do que, os animais, eles podem passar doença para a gente. Então, assim, mas é tão rapidinho, vai que ele morde a gente, né? Então, nenhum tipo de comunicação entre animais e a gente é bem-vindo, tá? Só um tchauzinho de longe e vamos embora. Manterem a distância dos animais silvestres, evitando seu manuseio. Os animais devem permanecer da mesma forma e nos mesmos locais que forem encontrados, assim como as plantas. Nada deve ser tirado do local, tá?
caminharem silenciosamente sem aparelhos sonoros. A aproximação de pessoas e sons altos interferem no comportamento dos animais. Se a gente for para rios, lagos e praias, certificarem-se da qualidade da água antes de utilizá-la para consumo, banho ou lazer, verificarem se o curso d'água existente na trilha ou localidade é utilizado para o abastecimento de alguma comunidade. Nesse caso, o banho é proibido. Banharem-se em rios ou cachoeiras sem usar produtos de higiene pessoal ou limpeza. Evitarem que fezes, urina e lixo contaminem e poluam as águas, né, gente? Vamos ter educação, né? Solos, rochas e furnas. Observar, filmar, fotografar as furnas, rochas e solos encontrados durante a caminhada. Não pegar nada. Andarem sempre no meio das trilhas já existentes, porque isso evita que seja pisoteado em algum local e alargar, né, a trilha. Né? Evitar caminhadas sobre solo encharcado, pois dessa forma estarão diminuindo sua compactação. Lembrarem-se de que as pichações em furnas e rochas, assim como a retirada de areia e de rochas, são atitudes que destroem o ambiente. Nada de levar souvenir para casa, gente, tá bom? Cristais é muito bom, muito bonito, mas é bom deixá-los em casa, deixá-los lá. Ruínas, monumentos ou prédios. Se a gente for para uma ida a campo na cidade, né? Então, vocês, não, ruínas talvez não, mas monumentos e prédios, né, na cidade, sim. Então, mesmo que seja biologia, pode ser que a gente possa ir no museu, uma coisa assim, né? Então, não é uma coisa tão diferente, né? Pode ir o professor de história, de geologia também, né? Porque museu, por exemplo, o Museu Nacional, ele tinha de tudo um pouco, né? Era a parte histórica, era a parte biológica, era a parte geológica, né? Então, dá para ir todo tipo de professor ali, tá bom? Monumentos, ruínas e prédios são alguns dos elementos que constituem os ecossistemas construídos pelos seres humanos. Lá na última apostila, a gente vai ver o ecossistema, na penúltima, os ecossistemas urbanos, né? Fazendo parte do seu patrimônio histórico e cultural. Sendo assim, oriente seus alunos para visitem, filmem ou fotografem as ruínas, prédios e monumentos encontrados durante a caminhada, desde que isso seja permitido. Tem lugar que não pode filmar, que não pode fotografar, etc. Né? Então, se não for permitido, nada feito. Né? Lembre-se de que o lixo, as pichações e a retirada de amostras, lembrancinhas, são atitudes que destroem o patrimônio que é de todos. Lembre-se de que coletar, aprisionar, molestar e matar animais, pichar e danificar ruínas, prédios e monumentos, coletar e destruir vegetação nativa e poluir corpos d'água são atitudes consideradas crimes ambientais. Pela Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de fevereiro de 98, cujo decreto regularmente foi o de 3.179, de 21 de setembro de 1999. Avalie juntamente com seus alunos e demais pessoas envolvidas a atividade realizada em todos os aspectos, pedagógicos, de segurança, integração, etc. Aproveite os acertos e até mesmo os erros cometidos como pontos para reflexão, para o planejamento de sua próxima ida a campo. Então, tudo é importante, né, gente? Tanto as coisas que não deram muito certo, quanto as coisas que foram ok, que foram legais e tal. Né? Quando a gente tem coisa legal, é o conforto, né, e tal, tudo deu certo. Mas quando as coisas não foram muito bem, a gente tem que avaliar e tem que pesar tudo que está ali, tá? E pensar para não fazer de novo as mesmas coisas erradas. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Vocês estão com alguma dúvida nessa parte que a gente falou e tal? Querem alguma explicação? Então, vou passar para a próxima apostila. Deixa eu ver o que a Maria Helena vai falar. Anne. Boa noite, Anne. Não tinha te visto. Boa noite, Anne.
Porque, sabe por quê, ô Maria Helena? Quem fez a apostila trabalha em Ilha Grande há muito tempo, mais de 20 anos. E aí, então, é ela que fez as apostilas. Uma das professoras que vai para Ilha Grande fez as apostilas. Eu acho também que a outra que também vai para Ilha Grande ajudou a fazer as apostilas. E eles fizeram as apostilas com tudo isso que eu mostrei agora para vocês, e depois elas tiraram exatamente só o que a gente precisa na parte de organização, né? E de cuidados, né? E destacaram aquilo tudo e botaram no complemento. Fica mais prático, né? Se vocês precisarem imprimir, por exemplo, né? Então, imprime só aquele pedacinho, não precisa imprimir a apostila toda, que tem exercício, comentários e tal, não tem necessidade. Então, eles fizeram isso. E elas são um craque nisso, né? Então, né, fazem com o pé nas costas, né? Então, nada melhor do que passar essa experiência toda para quem está começando, né? Para quem tem pouca experiência e tal, né? É bem bom mesmo. É uma parte importante resolvida, praticamente, né? Você ter aqueles itens todinhos ali listados, né? É show de bola. Então tá, gente. Então vou para a aula 5, tá? Que é a mesma. Tudo isso que a gente está vendo é por conta da complementação da aula convencional, né? A gente tem um ensino investigativo, ok. Se der para fazer várias vezes durante o ano, beleza, melhor ainda. Mas a gente pode também, além do ensino investigativo, fazer os complementos das aulas tradicionais, né, da aula do quadro GIS e tal, e a gente pode usar todos esses artifícios, né? Aula em laboratório, uma aulinha ali na pracinha, ou no terreno do colégio e tal. Então, pode fazer isso tudo, gente, né? Quanto mais diversificada for a aula, né? Quanto mais diversa for o encontro dos alunos contigo, né? Com vocês, melhor, né? A aula deixa de ser aquela coisa chata, aquela coisa enfadonha, de decorar, né, nomes, etc., né? Você vai levar o aluno a um lugar completamente diferente, né? Ele não está só indo para a escola, né? Ele está indo para a escola, né? Que felicidade, que alegria, né? Quando a gente fica doente, né? E a gente fica um tempo sem trabalhar ou sem estudar, né? Quando a gente volta com aquele gás, né? Então, é para chamar os alunos todos os dias para eles irem com gás para a escola. Eles vão assim, vou ter aula com a professora que sai da sala, não sei o quê. Isso, e que faz joguinhos, e que faz prática, né? Ou com o professor, né, gente? Eu falei professora, né? Ou com o professor que faz as coisas a aula mais bacana que tem. Então, assim, né? Vocês vão estar incentivando os alunos a irem para a aula. Sim, exatamente. Usar o que tiver ao nosso alcance. Aquela coisa também que fala no ensino investigativo de utilizar problemas da região dos alunos é bom também, entendeu? Quanto mais próximo o problema estiver deles, melhor, porque isso vai chamá-los, né, à realidade, e eles vão ver que eles podem estudar aquilo, eles podem mudar alguma coisa no final das contas, lá no final, ou então quando eles estão em desenvolvimento, né, eles vão crescer. Lá quando eles forem adultos, né, eles conseguem, né, fazer um futuro melhor para eles e para os filhos deles, etc. Mas é isso aí, Marilena. Muito bom, tá? Vou passar para a aula 5, então, que agora é o laboratório, tá? Então, tudo isso é para acrescentar, para, né, tornar mais rica, né, a experiência de aulas. Mesmo que vocês deem algumas aulas tradicionais e tal, não sei o que, sai um pouquinho do ensino investigativo, mas tem essas aulas, né, essas formas de, né, exemplificar para eles e tal, tá?
Então, vamos lá. Na aula anterior, abordamos alguns aspectos que você deve levar em consideração para garantir a segurança de suas atividades externas. Nessa aula, continuaremos abordando a questão de segurança, mas agora enfatizaremos a utilização segura do laboratório em aulas experimentais. Tá? Então, isso é importante, muito importante. Tá? E aí, aqui sim, lembra que a gente falou que não é necessário um laboratório para fazer aula prática? Não é necessário. Mas, se a gente precisa lidar com substâncias químicas, né, com microscópios, etc., etc., aí não tem jeito, a gente tem que ter um laboratório. Ah, não dá para quebrar, não dá para quebrar o galho, né? Aí tem que ser um laboratório mesmo, né, com bancada, com tudo direitinho, tudo como manda o figurino, tá bom? É normal que em atividades experimentais seja necessário aquecer, misturar e filtrar substâncias, assim como efetuar cortes de materiais. Em um laboratório ideal, né, cada procedimento indica a utilização de um instrumento ou equipamento específico. É claro que, muitas vezes, podemos utilizar materiais que substituam os ideais, mas é sempre importante destacar: no trabalho experimental não se deve abusar da improvisação. Sempre que possível, e é bom que seja quase totalidade, todos os casos deve ser usado o equipamento correto para cada atividade. Então, você pode tem que usar pinça de madeira para pegar o tubo de ensaio para aquecer no bico de Bunsen. Não tem como substituir o bico de Bunsen, por exemplo. Né? O bico de Bunsen é aquilo que vai fornecer calor na sala de aula. Né? Mas você pode pegar a pinça de madeira por um outro utensílio. Não sei qual direito, mas até uma coisa que pode. A pipeta, né? Você pode pegar um canudinho e fazer assim. Você não pode sugar o canudinho, né? Mas você pode fazer assim com o canudinho, que vai fazer as mesmas vezes da pipeta. Mas é bom que seja, porque, por exemplo, o canudinho, ou agora, ultimamente, né, os canudinhos são de papel, né, um papel encerado e tal, ou de plástico, o que não é bom, né? Mas tanto um quanto o outro podem queimar. Vocês vão estar mexendo com ácidos e tal, então, natural que queime o material, né? E aí é importante que seja de vidro, né? O utensílio que você vai coletar, o líquido, né? O ácido, enfim. É possível que em suas aulas de ciências, biologia, química e física você tenha tido contato com instrumentos e equipamentos típicos do laboratório. Pode ser também que você não tenha tido muito contato com atividades experimentais e tudo seja novidade. Eu mesma não tive. Né? No Visconde Cairu, eu estudei no Visconde Cairu, no ensino médio, antigo, segundo grau, tinha os laboratórios, mas a gente nunca foi para o laboratório. Né? Triste, né? Mas, enfim. Fui para o laboratório na faculdade, né, gente? Aí sim, né? Também tinha que ir mesmo, né? Bom, e aí aqui vem o texto todo, e aqui então vem uma atividade logo, né? Já que você vai ter que saber os nomes dos instrumentos, né? Das vidrarias e tal. Então, vem aqui os desenhos, né? Com os nomes dos utensílios, né? Aqui, né? Mais utensílios, e aqui vem o material listado, né? E com a utilização para vocês correlacionarem o que serve para quê, né? Vai ter, logicamente, né? O comentário, né? Que é o exercício pronto, né? Para vocês saberem o que está certo, o que está errado, tá? Cuidados básicos de segurança nas aulas práticas de experimentação e observação, né? Bom, oriente seus alunos sobre a atividade a ser realizada. Você tem sempre que ter um roteirinho. Assim como a Maria Helena agora, né, destacou, que bom que tem um roteirinho para essas coisas, não sei o quê. Vocês também têm que ter um roteiro para a aula prática, né? Para você e para os alunos, né? Você pode ter um roteiro seu, né, com algumas observações, né, alguns lembretes, né, e tal, não sei o quê, e um roteirinho para os alunos, o que eles vão fazer, o que eles vão observar. Ao final da prática, vocês devem, né,
ter a noção disso, disso, daquilo, vocês colocam ali no finalzinho e pronto. E aí eles fazem um relatório, uma coisa assim no final, esquematizam alguma coisa, enfim, vocês vão colocar alguma coisa para eles fazerem no final da prática, tá? Sem problema. Então, oriente seus alunos sobre a atividade a ser realizada, ressalte os principais cuidados que os mesmos deverão ter com relação à disciplina, à utilização dos instrumentos e equipamentos ao descarte dos restos. Planeje um roteiro de trabalho com todos os detalhes e certifique-se de que os alunos leiam o protocolo antes de iniciar a atividade, né? Selecione todo o material necessário para a realização da atividade. Por exemplo, na faculdade, se vocês forem algum dia numa prática presencial, você tem uma pessoa, né, que é o técnico, que coloca, né, todo o material que o professor precisa para uma prática nas bancadas, ele disponibiliza tudo, inclusive se for animais, plantas e tal, ele coloca ali para você, né? Ou você vai levar o material que que os alunos vão observar e tal. Na escola, é mais difícil ter um técnico para fazer essas coisas. Então, você mesmo vai ter que realizar essa função, né? Então, você vai ter que colocar tudo, aí depois, esqueci daquilo, não pode, né? E quando os alunos estiverem lá, vocês precisam estar de olho neles o tempo todo. É lógico que você vai comandar, né, aquela coisa toda, né, a aula ou vai organizar, mas vocês têm que estar com o olho neles também, porque são coisas muito perigosas que estão ali, tá? Podem queimar, enfim, quebrar, né? Toda sorte de acontecimento, né, gente? Planeje um roteiro, todos os detalhes, tá. Selecione todo o material necessário, tá. Teste os experimentos com antecedência, você tem que fazer antes a experiência. Você não pode chegar lá e deu errado. Não, né? Você vai chegar, vai testar, não deu certo uma vez, testa outra, né? Você tem que testar sempre, tá? E verifique se os resultados estão de acordo com o esperado. Vestuário. Aqui a gente também precisa de vestuário. A gente não vai precisar de alimentação, porque no laboratório não se come, né, gente? Não se come e evita-se beber também, tá? Vestuário. Para a execução de atividades em laboratório de ensino, é fundamental a utilização de roupas adequadas. Conhecido jaleco ou avental não serve apenas para identificarmos um cientista, é, acima de tudo, um recurso de proteção às pessoas que atuam em laboratórios. O ideal é que o jaleco tenha mangas compridas, suficiente para cobrir os braços. Assim, caso alguma substância respingue neles, o tecido do jaleco irá protegê-lo. Então, assim, para um pingo, né, serve, né? Mas vai ser difícil se derramar, né? Então, evitar movimentos bruscos, essas coisas assim, né? É importante que você incentive o uso de jaleco por seus alunos, logo nas primeiras aulas. O hábito fará seu uso automático. Então, assim, não deixou entrar a primeira aula só um local de uma aula de reconhecimento e tal, mas a partir da segunda aula, que será a primeira aula efetiva no laboratório, se uma pessoa vier sem jaleco, ela não entra, e aí os outros todos vão perceber que não é brincadeira. E a aula no laboratório é assim, né, gente? A gente acaba, vamos fazer uma atividade, vai valer ponto, etc, etc. Então, ninguém quer perder ponto, né, gente? É uma coisa que ninguém quer perder, tá bom? Avisa os alunos também que os laboratórios de ensino não combinam com mangas largas, então, blusa morcego, né? Franjinha, nada disso, né? Franjinha de roupa, né? Bermudas curtas, mini saia, salto alto, nada disso combina com o laboratório. Dessa forma, os riscos de acidente diminuem consideravelmente. Um outro detalhe importante, bonés também devem ser deixados do lado de fora dos laboratórios. Os laboratórios, às vezes, têm uma bancada que fica meio vazia, vocês podem, se a bancada não tiver nada, todos os alunos podem botar suas mochilas, seus pertences ali, né, no cantinho. Alguns laboratórios, né, tem os armários para que as pessoas coloquem, né, seu material e tal. Deve ser deixado assim como pulseiras, colares muito longos, etc. Qualquer adorno não é bem-vindo no laboratório, tá?
Mobiliário. Então, vamos supor que você esteja indo ou para um colégio que está recém-inaugurado, não, colégio público, ou para um colégio particular que está sendo instalado lá naquele momento que você entrou para fazer parte da equipe, né? Você vai fazer parte da equipe assim ali na bocada das coisas, né, das novidades, né? Então você precisa também saber o que precisa um laboratório, né? O que o laboratório a demanda, né, do laboratório, o que é a necessidade do laboratório, né? Então, número ideal de alunos, 25. Como normalmente as turmas possuem mais de 25 alunos, projete a sala para atender até 40 alunos. Algumas atividades poderão ser realizadas com a turma inteira, outras necessitarão de divisão. Nesse caso, será necessário planejar alguma atividade para os que não estiverem no laboratório. As paredes devem ser claras e laváveis, a asepsia também é importante. Janelas e portas são imprescindíveis no laboratório. Caso sejam construídas bancadas, atenção especial à altura das mesmas, pois devem permitir que os alunos de estatura baixa, alta e baixa sejam capazes de executar as atividades com segurança. Então, assim, a altura deve ser mediana para que todo mundo possa fazer a atividade com segurança, né? Não é para atender a altura, né? Meramente isso. É para que se faça a atividade com segurança. Caso o laboratório seja constituído por mesas, elas devem ser resistentes e fáceis de limpar. Nesse caso, tampos de fórmica são uma boa opção. Cadeiras e banquetas que comporão a sala devem ser adequadas à altura das mesas e das bancadas. Armários trancados são importantes para guardar equipamentos mais sofisticados e produtos químicos controlados. Os produtos químicos normalmente ficam num local mais reservado, numa salinha, tipo um quartinho, sabe? Às vezes os laboratórios têm um localzinho que é para guarda de objetos, assim, né, perigosos, vamos dizer assim. Prateleiras são fundamentais no laboratório de biologia. Tomadas elétricas, saídas de gás, quadro negro ou quadro branco, né? E pias são fundamentais. Não há limite, mas o ideal é que existam pelo menos 2 saídas de gás, 2 tomadas e uma pia por bancada, tá? Caso haja possibilidade, geladeiras e fogareiros são bastante úteis para a realização de diversos experimentos. Finalizando, extintor de incêndio e material de primeiros socorros. Lembre-se de que um laboratório seguro depende desses recursos. Então, no caso de vocês estarem entrando num colégio em que está sendo montado o laboratório, assim você vai poder fazer com todo o cuidado, com essas dicas aqui. Essa postura também foi feita pelas mesmas professoras que fizeram a coisa do campo, né, a saída de campo e tal. Então, assim, tudo isso aqui está milimetricamente pensado, mas os tempos mudam, né, essas posturas são um pouco antiguinhas, então pode ser que tenha mudado alguma coisa e tal, então colocar coisas novas também é bom, né, então talvez vocês possam colocar alguma atualização aí também, tá? Uso de substâncias químicas. Substâncias químicas devem ser guardadas em armários, de preferência fechados. Não prove, não toque, não aspire produtos químicos, gente. Isso é o básico, né? Algumas reações liberam gases, algumas vezes tóxicos e corrosivos. Para sentir o odor de um gás, aproxime um pouco os vapores em sua direção com a mão em forma de concha. Quando a gente faz comida e quer sentir o cheiro da comida, a gente faz assim, né? Então, a mesma coisa para sentir esses gases todos e tal, tá? Substâncias sólidas ou em pastilhas devem ser manipuladas com espátulas ou colheres, enquanto substâncias líquidas devem ser utilizadas mediante o uso de pipetas ou conta-gotas, né? Nunca use a mesma espátula, colher, pipeta ou conta-gotas para produtos diferentes. Então, você pegou um ácido com uma pipeta, você vai pegar um básico. Não, né, gente? Tem que lavar, etc, etc. Leia sempre o rótulo dos frascos com substâncias químicas antes de usá-las. Reagentes sem rótulo ou identificação não devem ser utilizados.
não devolva substâncias que foram retiradas do frasco ao frasco original. Mantenha os frascos sempre fechados. Então, por exemplo, o ideal é você tirar a substância que você precisa, o conteúdo exato que você vai precisar, para não ter que sobrar e voltar para o vidro, porque você não vai poder fazer isso, tá? Quando você devolve alguma coisa, aquilo pode reagir e tal, e já foi contaminado pelo ar, enfim, tá? Cuidado com substâncias inflamáveis. Elas devem estar longe de fontes de calor. Para aquecer substâncias em tubos de ensaio, direcione a abertura do tubo para a parede e nunca para você ou para o aluno. Então, você está com o tubo de ensaio aquecendo, não assim, não para nenhum aluno, para a parede ou para algum lugar que não tenha ninguém, né? Então, você vai tirar todo mundo daqui da frente, você vai estar aquecendo igual o aluno ou o professor estão fazendo aqui. Você vai direcionar para o lado oposto ao seu rosto, né, a você, e ali na frente não pode ter ninguém, tá? Você deixa o pessoal atrás de você, para observar o que você está fazendo. Para diluir ácidos, sempre derrame vagarosamente o ácido sobre a água. O contrário pode provocar uma grande produção de calor e borbulhamento. Ácidos, em geral, devem ser utilizados com muita cautela e sob supervisão direta do professor. Utilize pequenas quantidades de substância para evitar o desperdício. Eu falei, né, que se você usar mais, você não pode retornar ao frasco de onde você tirou, né? Evite tocar boca e olhos enquanto estiver com substâncias químicas, tá? Você pode, sem querer, mexer na substância, enfim. Aí você toca, né, no seu rosto, já era, tá? Manipulação de vidraçarias e equipamentos. Existem vidraçarias específicas que permitem sua utilização no aquecimento de substâncias a altas temperaturas. A indicação é feita por meio de uma marca branca em sua superfície. Caso haja necessidade de pesar alguma substância, utilize vidros de relógio ou proteja os braços da balança com papel filtro, tá? Após o uso de algum equipamento, ele deve ser limpo e guardado no local apropriado. Ao aquecer substâncias em tubos de ensaio, utilize garras de madeira. Então, são pregadores que tem pregador mesmo e uma das perninhas do pregador, né, um dos bracinhos do pregador, é maior, né? E aí, sim, você segura com maior segurança e tal. Um pregador mesmo é muito curtinho, né? E aí, se você, por exemplo, tiver que aquecer, que nem o professor aqui, né? Você vai ficar muito próximo, a tua mão vai ficar muito próxima ao fogo. Você prende e segura na alcinha que vem depois, né? Vidrarias trincadas ou rachadas devem ser descartadas. Por quê? Porque a próxima vez que você for usar um vidro que está trincado, ele pode vazar. E aí vai dar um problema, tá? Ao introduzir tubos de vidros ou termômetros em rolhas, é necessário lubrificá-los com glicerina. A glicerina facilita a passagem do vidro pela cortiça, mas tenha cuidado para não quebrá-lo. Então, por exemplo, termômetro é fácil a beça de quebrar, né? Então, tem que tomar cuidado quando for manusear. Utilização de fogo, né? Afaste qualquer produto volátil ou inflamável, né? Álcool, éter, gasolina, benzina, etc. Caso você esteja utilizando lamparinas e o álcool se esgotar, reabasteça em local protegido, com a certeza de que a chama está totalmente apagada. Então, você apaga o fogo, né, tirando o oxigênio do calor, né? Então, você fechando, né, o recipiente para que o fogo, né, acabe. Para isso, cubra a lamparina com um tampo de vidro. Retire uma pequena quantidade de álcool do frasco original e afaste-o da lamparina. Somente após isso, reabasteça a lamparina. Caso a chama do bico de Bunsen se apague, feche inicialmente a entrada de gás. Então, primeiro você fecha o gás, depois você fecha o próprio bico. Ao finalizar a utilização do mesmo, proceda da mesma forma, pois isso evita que uma pequena quantidade de gás permaneça no equipamento. Sempre verifique se as saídas de gás estão devidamente fechadas. E você não pode assoprar o bico de Bunsen,
Não é vela, né, gente? Tá? Bico de Bunsen tem gás e tal, o gás vai ficar vazando, não pode, tá? E aqui, como você tem que proceder na lamparina, né, que é mais ou menos a mesma coisa. Como é que você tem que apagar o bico? Com uma abafamento, né? Ou então fecha o gás e depois fecha o próprio bico de Bunsen, tá? Não circule com fogo, né? Verifique a validade do extintor de incêndio, tá? Então, isso ali naquele caso de você ser o professor que criou o laboratório. Extintor de incêndio, normalmente quem vê é o pessoal da administração do colégio, né? Então, tem coordenadora, tem secretária, tem diretora, né? Para ver essas coisas para o professor. Né? Mas se você, por algum acaso, foi aquele professor que montou o laboratório, então você também pode, né, ter ciência disso. Né? Manipulação de material biológico. Então, assim, não é só a substância química, física, você pode ter material biológico também. Né? Micro-organismos, plantas, animais. Selecione locais adequados para manter os organismos. Por exemplo, culturas de bactérias são mantidas em placas de pedra fechadas. Aquários não devem estar diretamente expostos ao sol. Algumas plantas necessitam de luz indireta, outras não. Direta, outras não. Alimente os animais com rações adequadas e limpe periodicamente os locais onde vivem. Então, quando vocês tiverem que trabalhar com material vivo, vocês têm que pensar muito, muito mesmo antes. Porque tem feriado, enforcamento, etc, etc. Se os animais estão vivos, complica um pouco a situação, né? Então, né, vocês têm que tomar esse cuidado, vocês têm que pensar muito antes de ter seres vivos no colégio. Se tiver gente que mora, um zelador no colégio, tal, aí vocês podem ficar mais tranquilos um pouquinho. Mas, né, na ausência de um zelador, de uma pessoa assim, melhor não ter, né? Melhor não ter, tá? Regue as plantas com frequência, verifique se os locais onde são mantidos os animais estão adequadamente fechados, evitando a fuga deles. Não utilize material biológico de procedência desconhecida. Lembre-se que os organismos podem apresentar micro-organismos e parasitas que podem causar doenças, como micoses, alergias, infecções, etc. Avalie a relação custo-benefício, que eu acabei de falar, e manter organismos no laboratório de sua escola. Na maioria das vezes, uma excursão possibilita a observação de seres vivos nos seus locais de moradia. Então, você não precisa manter ninguém vivo no colégio, né? A não ser que seja uma coisa muito fácil e tal, mas assim, evita um monte de problema, evita muitos problemas mesmo, tá? Cuidado ao manusear os animais, seja firme e evite machucá-los. Você tem que segurar firme, mas não apertar, né, gente? Segurar firme só, né? Descarte de material. No final das atividades, é comum encontrarmos sobras de substâncias vitarias, equipamentos usados e restos biológicos, né? Então, vamos lá. Verifique se os instrumentos como vidrarias, espátulas, pinças e lâminas foram colocados em uma bandeja ou na pia com água, detergente ou álcool. Nos laboratórios, né, sobretudo de faculdades, vocês têm umas bandejinhas brancas, né? Elas não são muito altas, parece um tabuleiro. Vamos colocar assim, né? Tabuleiro médio, às vezes tem um tabuleiro grande, né? De plástico, são bandejas brancas, e que ali você coloca todas essas coisas e bota um pouquinho de água e detergente ou bota álcool para limpar. Então, depois você limpa. Se houver um técnico no colégio, ele vai fazer isso para você. Se não, é você mesmo que tem que fazer, tá bom? A limpeza desses utensílios todos, tá? Os equipamentos mais sofisticados, como microscópios, balanças, estão verificar se eles estão limpos, secos, antes de serem guardados. As indicações de descarte de produtos químicos contidos nos rótulos foram seguidas. Muitos produtos químicos contidos,
com produtos químicos não devem ser lançados na rede de esgoto, então você não pode descartar na pia, por exemplo, né? Nada deve ir pela pia, né, gente? Os materiais biológicos que devem ser descartados, restos de alimentos, culturas ou restos de organismo, estão acondicionados em sacos plásticos bem lacrados e jogados em cestos de lixo, apropriados com tampa. Às vezes, o colégio não tem laboratório justamente por conta desses descartes, porque isso é caro, isso é difícil, é enjoado, né? Então, às vezes é isso que dificulta um pouquinho a manutenção dos laboratórios. Vidros quebrados e objetos cortantes e perfurantes estão envolvidos em papel e acondicionados em sacos plásticos, acompanhados de avisos para evitar que o transporte por pessoas provoque lesões. Todo cuidado é pouco, né? Que nem quando a gente quebra alguma coisa em casa, né? Para entregar para o lixeiro, a gente tem que acondicionar direitinho e dar na mão dele quase, porque é para ele não se machucar, né, gente? As bancadas foram limpas, com pano úmido, e as banquetas foram recolocadas em seus locais, em seus devidos lugares. E aí, então, aqui tem outro exercíciozinho, né? Outra atividade, nos mesmos moldes daquele da ida no campo, né? Em que você tem o pessoal fazendo coisa certa, o pessoal fazendo coisa errada e tal. Então, aqui de cara tem um aluno, né? Com camiseta, né? O que não pode. Todo mundo aqui está de jaleco, mas o cara aqui está cheirando alguma coisa, né? O que a gente falou para fazer, né? Esse aqui está esquentando alguma coisa voltado para fora, né? Não para ele, para fora, né? E aqui tem algumas coisas. E do mesmo jeito que lá na ida ao campo, você tem a situação incorreta e a situação proposta, tá? E aqui vocês têm o comentário de cada, né? Se está certo ou está errado o que os alunos fizeram e tal, tá? Em caso de acidente. Então, vamos lá, a gente tomou cuidado, a gente fez tudo certinho, tudo, né, do jeito que manda o figurino, né, mas aconteceu algum acidente. O que a gente pode fazer? Cortes arranhões. Qualquer corte ou arranhão deve ser desinfetado e coberto. Caso ele seja grande e profundo, encaminhe o acidentado ao médico para realização de suturas. Tá? Queimaduras, né? Pode acontecer. Então, no caso de queimaduras causadas por calor e fogo, protegerá a área afetada com pomada picrato de butezim. Essa pomada alivia, né, a queimadura e tal. Quando eu era pequena, meu irmão era menor ainda, eu derrubei a mamadeira na minha barriga. Né? A minha mãe estava escaldando a mamadeira dele e a mamadeira veio na minha barriga. Eu lembro desse nome até hoje, eu lembro desse nome e não precisava nem estar aqui, porque eu ia lembrar desse nome. Né? Eu estou com 57 para 58 anos e nunca esqueci esse nome. Né? Então, foi um trauma mesmo. Né? Eu devia ter 4 anos. Meu irmão, a diferença dele para mim são de 4, né? 4 anos, né? Se a queimadura for provocada por ácidos, lavar a área com água corrente e neutralizar com solução de bicarbonato de sódio ou cálcio. Se a queimadura for provocada por substâncias alcalinas ou bases, né, lavar a região com água e neutralizar com água boricada. Contato com alguns animais pode ocasionar também queimaduras. Nesse caso, utilizar a solução de furacim. Se alguma substância irritante atingir os olhos, lave com bastante água e pingue colírio puro. Procure um médico. Sempre depois disso tudo, né, gente, vamos procurar um médico, tá? Intoxicações podem ser provocadas por inalações ou ingestão de substâncias. Retire a pessoa do laboratório, leve-a para um lugar arejado e procure um médico com urgência. Lembre-se de que é sempre necessário indicar a substância que provocou a intoxicação, para que o médico proceda de forma adequada para o caso. Incêndios. Em caso de incêndios, utilize um extintor ou então um pano grosso ou areia para abafar as chamas. Retire com rapidez todo tipo de material inflamável. Tá? Tudo bem aqui, gente? Até agora vocês estão desesperados, estão nível 0 de desespero, tá tudo bem? Vou falar o que eu acho. Eu acho tudo bem tranquilo, né? Dá para a gente imaginar essas coisas assim, né?
fazendo uma aula de laboratório, ou fazendo uma aula a campo, né? A gente tem um bom senso também, né? Cada um de nós tem um bom senso para poder, né, realizar as coisas que são necessárias, né? Mas, às vezes, falta a gente um pouco de experiência, né? Às vezes a gente é muito iniciante na coisa, né? Então, ter essas dicas, né, já vai e chama a nossa atenção para outras coisas que possam acontecer e tudo mais, né? Mas eu acho que tudo que está ali é basicamente o que pode acontecer, tá? Vamos ver o que a Marilena está colocando. Se você souber lembrar de alguma coisa, Marilena, ou vocês todos, né? Vocês podem falar, tá? É verdade. Pois é, isso aqui tudo é uma escola ideal, né, Marilena? Assim, é um colégio ideal, com tudo que manda o figurino, né? Só que assim, você pode não ter, o Cairu tinha, o colégio que eu estudei no segundo grau tinha, né, no ensino médio, tinha laboratório de química, tarará, tarará, mas a gente nunca foi. Tinha até um audiovisual, sabe? Eu tinha um colega da gente, né, que era de outro horário, mas ele acabou fazendo amizade com a gente, que ele cuidava do audiovisual, mas a gente nunca foi, sabe? E é uma coisa simples, né? Uma coisa audiovisual. Pô, você vai ver um slide, você vai ver um filme, nunca passaram um filme pra gente, sabe? Então, assim, eu não sei como é que está hoje em dia, né? Mas é colégio do Estado, sabe? A gente fica triste porque tem tanta coisa para se fazer, né? Que não precisa de muito gastar muito dinheiro e tal, né? Mas enfim, né? A gente tem que estar preparado, né? Tá vendo? É isso, sabe? Agora você vê, tem o espaço, tem tudo ali, às vezes estraga coisas, às vezes tem até substância e tal, mas o que que é isso? O professor não quer ter trabalho. Ou então a diretora fala assim: ah, não leva não, não sei o quê, né? Enfim, vai ser um gasto, enfim. É triste, é muito triste. É por isso que a gente tem que estar com essas coisas na cabeça, a gente tem que estar com tudo isso na cabeça, ensino investigativo, tudo isso que é para, né, diminuir essas frustrações dos alunos até, né? Vou passar então para a apostila 6, tá? E a gente acaba e a gente vai ver o que vocês quiserem na atividade prática, se vocês tiverem dúvida, tá bom? Vou passar para a apostila 6 então, tá bom, gente? Vamos lá. Então, chegamos ao ponto lá da AD1, e não, da AD1 mesmo, né? Em que tem em do fórum também, se não me engano, né? Fala em percepção botânica, ou como está aqui, né? Cegueira botânica. Então, vamos lá. Eu vou perguntar, mas, né, eu já sei que vocês vão responder tudo certinho, né? O que que vocês observam aqui na figura? Vou dar um tempinho, 5 segundos, e vocês me respondem, né? O que que vocês estão vendo na figura? O que que vocês observam ali na figura? Ô, gente, responde, eu estou aqui sozinha? Não me deixem só. Não me deixem só, por favor. Vou fazer que nem o Leandro Leonardo, vou chorar. Por favor. Vocês podem ir no banheiro, tá vendo? Eu não posso. Tá vendo? Isso é muito injusto. Quer dizer, eu tenho que ir antes, né? O que houve o quê? Não, que eu estou perguntando para vocês o que, que tem nessa figura aqui. A gente chegou na impercepção botânica, né? E o que, que tem nessa figura? 3, 2, 1, vamos sair da figura.
Hum. Vamos, gente. Tá acabando a aula. Bom, quando você está desavisado, deixa a Marilena acabar de escrever. Então pode falar, Marilena. Beleza. Beleza não, que é ruim, né? Quando a conexão cai, né? Tá bom, Aninha. Pois é, exatamente, Marilena. A gente tende a falar, né, dos animais, né? Tem joaninha, né, que é um inseto, né, gente? Pô, a gente não devia nem falar, né? Deve ter borboleta também, né? Não lembro mais. É, a vegetação está ali só por enfeite, né, gente? É isso, né? Na verdade, é isso que acontece. E o que a gente pode dizer disso, né? Que isso é tem até fungo aqui, né? Tem até cogumelo aqui. Então, assim, a gente não pode, né? A gente está no meio ambiente, né? A gente está numa floresta, né? E o que que remete, logo assim que a gente fala floresta, o que que a gente pensa logo? Nas árvores, né? E como é que a gente não cita logo as árvores, né? Então, assim, é impressionante e é estranho ao mesmo tempo, né? A gente vê que a preguiça está numa árvore, que a arara, o papagaio, enfim, né? Está numa árvore também, né? A cobra está na árvore, né? O anfíbio aqui, o sapo, o rão, o perereca, está numa folha, a joaninha também está na folha, e a gente não se dá conta de que tem a vegetação ali. Lembrando de novo, quando a gente fala em floresta, a gente pensa logo, né, naquele chão verde que tem as plantas todas, né? Então, assim, é muito sugestivo tudo isso, né? A gente fica, né? O que está vendo, né? Por que ninguém detectou as plantas? Por que ninguém fala das plantas, né? Então, isso é alguma coisa que vem lá de trás, né? Como eu já falei para vocês, né? Eu vou falar aqui de novo, então. A tendência é olhar só para os animais, até vejo as plantas, mas parece que faz parte do cenário, é isso mesmo. E, por exemplo, né, quando a gente tem lá aquela parte dos seres vivos, né, tanto no fundamental como no ensino médio, você tem o ano todo de zoologia e 5 segundos de botânica. Né? Deixa eu ver o que a Marina escreveu. Dá um destaque para os animais, né? Fizeram de propósito também, né? É verdade, é verdade. Se o gorila, no lugar do gorila tivesse uma árvore, né? Mas, enfim, essa coisa de reduzir o espaço da botânica é sintomático, porque o professor que está dando aula não entende botânica. Então, aí eu vou falar rapidinho, né? Embrulha e manda, acabou, pronto. Né? Samambaia, musgo, né? E flor, pinheiro e pronto, acabou. E aí, o que acontece? A gente que está sendo formado fica deficiente nisso.
E a gente que vai dar aula e ficou deficiente nisso, acaba passando isso para os alunos da gente também. E isso tem que acabar aqui, com vocês agora, né? Com os alunos do período passado, com os alunos, todos os alunos que estão fazendo essa disciplina. Por quê? Porque é isso, gente. Isso tem que parar em algum momento, né? Você não pode deixar isso acontecer para todo sempre, amém, né? Você não pode deixar isso que isso perdure, né, para a vida inteira, né? Isso tem que ter um momento para terminar, né? Que seja agora com vocês, que seja com o pessoal do período passado e dos outros períodos. Eu não sei se essa disciplina é obrigatória, né? Mas se vocês podem escolher fazer, né? Eu não sei. Mas se ela for obrigatória, todos os alunos que passam por nós. Então, assim, por exemplo, eu entrei em 2020. Desde 2020, pelo menos, isso tem que ter acabado. Quem estava antes de mim também deve ter tido seu momento para terminar com isso. Vamos ver. As plantas ficam paradas, é isso aí. Os animais são mais legais, né, gente? Os animais se movem, os animais se comunicam de alguma forma, né? Ou latindo, ou cantando, ou fazendo um barulhinho, ou chega perto de você, faz uma gracinha. Os animais são mais legais, eu sei disso, gente. Eu sou botânica e eu tenho conhecimento disso, eu sei, eu tenho certeza disso. Mas as plantas também fazem parte do ambiente, né, gente? As plantas também são seres vivos, tadinhas delas, gente. Por favor. Tem mais destaque que os vegetais, é isso. É por isso mesmo, Conceição, também. Né? Mas a gente tem que ver também além disso, né? Então, ao longo dessa apostila, o pedacinho, né, o trecho que fala disso, né, vai colocar vocês assim de uma forma estarrecida. Como é que eu não percebi nunca isso antes, né? Como é que eu nunca pensei nisso, né? Tipo assim, tá? Esperar a Marilena acabar e a gente volta lá para a apostila. Aqui tem mais alguma coisa que vai falar sobre impercepção botânica, né, e tal. Período passado, no finalzinho do período passado, uma aluna minha se defendeu a dissertação, a monografia dela com impercepção botânica, né? Ela fez a monografia dela em cima desse assunto. Assim, é bom ter planta em casa, né? Assim, você tem que tomar cuidado, você tem que aguar as plantas e tal, não sei o quê, né? Por exemplo, esses dias que fez calor aí, né, sábado, né, as minhas plantas todas ficaram com a língua de fora ali no corredor. Aí toca a gente começar a molhar elas, porque, né, elas também não podem ficar sem água, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Então, aqui é basicamente isso, vem falando um pouquinho sobre cegueira botânica, tá? Ou impercepção botânica. Então, vamos lá. Eu andei isso aqui para ver o que tinha, né? Então, a gente vai entrar agora nos ecossistemas terrestres, agora que a gente vai começar, então, a andar nos ecossistemas, nos biomas e tal. As florestas. Primeira parte, vai ter outra parte de florestas também, tá? Então, conforme já foi dito, né, na disciplina Elementos de Ecologia e Conservação, representam grandes biomas terrestres, desertos e tundras, pradarias, savanas e florestas, né? Nessa disciplina, você já estudou os componentes bióticos e abióticos que caracterizam cada um desses ambientes, os fluxos de matéria e energia e as relações entre os diferentes seres vivos. Nas disciplinas botânica e zoologia, você certamente estudou fisiologia, morfologia básica dos diversos grupos de animais e vegetais e suas adaptações ao ambiente. Vale lembrar que nem tudo que você aprendeu deve ser ensinado aos seus alunos, que é aqueles não marada, né? Aquela enxurrada, né? Muitos dos conhecimentos que você adquiriu cursando várias disciplinas das áreas de zoologia, botânica e ecologia são importantes para você, para o seu conhecimento, né? Que em breve será um profissional da área de biologia, mas desnecessários a um aluno de ensino fundamental ou médio. Então, a gente filtra, né, gente, essas coisas, a gente não precisa passar tudo aquilo para os alunos. Bom, da onde que vem também essa coisa de impercepção botânica?
das histórias em quadrinhos, das histórias infantis. Ai, não vai pela floresta que é perigoso, não vai pela floresta que é escuro, não vai pela floresta que tem bichos ameaçadores, não sei o quê. Tudo bem, a floresta é perigosa, é. Mas, se a gente for parar para pensar e anotar direitinho, tudo é perigoso hoje em dia. Mas a gente vai correr perigo na floresta se a gente andar à noite, se a gente maltratar um bichinho, né? Se a gente for com canivete numa árvore, né? E isso vai causar perigo para a gente, né? Por exemplo, se a gente andar à noite, a gente vai ter os barulhos dos animais. Aqueles barulhos que eles pediram para a gente não fazer, para não atrapalhar os animais, né? Para ficar no silêncio e tal, a gente vai sentir aquilo na pele também, se a gente ficar lá à noite. Então, a gente tem que ter sempre os apetrechos para a gente poder se proteger e tal, barraca, fogo, etc, etc. Tudo com muito cuidado. Mas todas as histórias de infantis ou de adolescente que tem floresta, a floresta é perigosa, né? Então, tem o Lobo Mau, tem o Harry Potter, tem o Senhor dos Anéis. Então, as árvores são horrorosas, né? Os galhos das árvores têm garras, né? Imagina, gente. Né? Então, se a gente parar para pensar, tudo que a gente leu, tudo que a gente consumiu quando era criança fazia a gente ter medo das florestas. Então, voltando lá para a primeira ou para a segunda apostila, né, a gente vai lembrar de que a informação vai fazer com que isso seja diluído, né? Que isso, a informação correta, né, vai fazer com que esse medo todo saia, né, da cabeça das crianças ou dos adolescentes, né? Olha só, é aconselhado ver com um professor de ciências naturais ou biologia, ao ensinar seus conteúdos, faça muito mais do que apenas transmitir informações biológicas. Discutir crenças, hábitos, medos, tabus é essencial quando se pretende fazer com que os conteúdos dessas disciplinas saiam dos livros didáticos, ultrapassem as paredes da sala de aula e os muros das escolas e sejam aplicados no cotidiano de cada aluno. Então, tudo aquilo que botaram na cabeça dos alunos na infância toda deles, né, tem que sumir. Mas vai sumir como? Como é que vão tirar uma coisa tão arraigada que a gente aprende na infância? Fica, né, gente? Fica assim como se fosse uma tatuagem, né, na nossa pele, tá? Então, você se lembra das historinhas da sua infância e dos desenhos animados? No período passado, a Patrícia botou uma atividade para que vocês comentassem sobre historinhas, né? E aí apareceu um monte de filme, um monte de... Nossa, o pessoal, né, transbordou ideia, né? Porque foi muito legal, foi muito bom. É pena assim que eu não anotei, né? Mas tinha muitos filmes, muitas coisas assim que a gente ficou... Eu falei assim, gente, nunca pensei nisso. Aí fui lembrar, falei assim, tem mesmo, né? Eles têm razão, né? E é isso, né? A gente vê essas coisas com olhinhos, né? E tal, e quando vai ver uma corujinha, né? Então, desse modo, desde muito pequenos, vamos aprendendo a não gostar das florestas e a temê-las, uma vez que abrigam seres muito perigosos e desconhecidos. Qual o resultado disso? Não conhecemos, não gostamos, tememos, não conservamos. Isso aqui cai na prova, hein, gente? Essa coisinha aqui, essa setinha, né? Não assim, para saber o que é, né? Da sequência, não. Para saber como é que sai disso, tá? Se não gostamos e tememos, acabamos não conhecendo. Se não gostamos e não conhecemos, acabamos não conservando. Por isso que o pessoal não conserva a floresta, acha que não precisa, né? Afinal, quem vai gostar e querer cuidar de um lugar como o que é descrito em grande parte das nossas histórias, né? O resultado disso tudo é que o desconhecimento da importância da dinâmica
e de funcionamento das florestas e matas, que grande parcela da população assista calmamente à sua destruição sem uma palavra sequer de indignação ou um pequeno gesto de defesa. Isso, acabando aqui com vocês, ou acabando com todos esses alunos que a gente vem falando, todos os períodos, né? Mesmo antes de mim, vai fazer com que isso forme crianças, né? Forme pessoas mais tarde, que sejam contra essas coisas todas, né? Como é que faz tudo isso? Como é que a gente desfaz isso tudo? Né? Como é que faz? Como é que desfaz? Entrevistas e palestras. As entrevistas e palestras são excelentes recursos didáticos e para falar sobre as florestas e matas da localidade, região ou do país, você poderá convidar antigos moradores da região, pesquisadores, mateiros, funcionários de órgãos de fiscalização ambiental, visitas orientadas ou excursões didáticas, então aquilo que a gente estava vendo na aula 4, leitura e análise crítica de histórias e gibis sobre florestas, né? Confecção de desenhos, coleções, murais e maquetes, realização de atividades de experimentação e observação, levantamento de lendas, crenças e tradições relacionadas a florestas e matas, exibição de filmes e comentários. Com isso, a gente espera contribuir para um melhor entendimento da importância e da conservação desses ecossistemas e para a adoção de atitudes mais ecologicamente corretas. Então, aqui vem uma atividade, né, com a resposta comentada. Então, biofloresta vem uma atividade prática. Isso aí vocês também vão auxiliar os alunos de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pois é. Adoram floresta para assustar. É isso, gente. O filme tem aquele, né, jargão, né? Vamos fazer um blockbuster, né? Então, Harry Potter está cheio de floresta perigosa, né? Eu adoro Harry Potter, gente, mas assim, né? Eles estão errados, né? Enfim. Quem manda ter os gigantes lá nas florestas, né? Escondido nas florestas, né? Não pode, né? Então, olha só. Vamos aprender a montar, fazer um terrário. Então, o terrário, o aquário e o ranário, exceto o terrário, né? O aquário e o ranário, eles vão ter mais ou menos a mesma conformação, tá? Quando a gente chegar lá no aquário, a gente vai falar bastante sobre isso e tal. Vamos ver o terrário hoje. Então, vidro transparente com tampa, um pequeno aquário, terra preta de jardim, água não clorada. Aí a água não clorada é para não ter cloro em excesso e tal, para não matar a planta, etc, etc. Plástico transparente maleável, barbante, palito de churrasco e tal. Bom, o que o terrário faz? O terrário, né, fechadinho, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou com aqui toda hora mexendo nele, estou com um no meu ladinho aqui, só que ele não é fechado. Então, ele é tipo um vasinho, um aproveitamento de vidro, tá? Ou um aproveitamento de plástico, o que vocês quiserem aproveitar para não jogar fora, também é bem-vindo, tá? Mas esse aqui que tem a tampa, ele faz um microecossistema aqui. Você monta ele e tal, com todas as camadinhas e tudo mais, né? Quando você vai comprar um terrário, né? Você compra um terrário lindo, né? Com várias areias coloridas, pedrinha e etc, etc. Mas quando você faz um terrário assim, para aluno, é para mostrar a ciclagem dos nutrientes, como é que acontece, né? Toda a coisa no ecossistema. E aí ele vai se funcionar que você não precisa nem molhar, né? Você borrifa a primeira vez, limpa o vidrinho e tal, né? Deixa aquela umidade ali, fecha a tampinha, não pode botar no sol, né? Aqui vem falando, né? Os ingredientes do terrário, né? E como fazer o terrário, né? Você não pode botar no sol, você não pode botar numa escuridão, você tem que botar no meio termo, porque o sol vai esturricar tudo lá dentro, vai queimar muito, porque o vidro queima, né? Faz com que a temperatura aumente muito lá dentro, tá? Então, você tem que botar no lugar, né? Tranquilo, que bata um sol, né? Indireto e tal. Tá? E aí aqui, deixa eu olhar aqui um pouquinho. Isso aqui é um vidrinho de, sei lá,
uma coisa de tomate, né, alguma coisa assim, em que eu coloquei essas plantas, né, que dizem que chamam dinheiro, eu tenho bastante delas, eu não tive muito sucesso com essas coisas, mas enfim. Mas os meus vidrinhos estão reaproveitados, né? Então, aqui vem, né, tem a terra aqui, esse aqui é muito velho, muito antigo, comecei lá em 2017, essas coisas de terrário. Então, eu tenho essa plantinha aqui, ela é suculenta, né? Então, plantas suculentas não podem, deixa eu botar ela aqui do lado, não podem ficar no terrário fechado, porque esse terrário fechado, ele tem muita umidade e as suculentas, elas aguentam o tempo quente, né? Aí, lá dentro do terrário fechado, elas vão melar, né? Elas vão ficar muito, né, muito úmidas e não é bom para elas. Elas gostam daquela temperatura, né, sol de meio-dia, tá? Não assim, né, gente? Mas, né, elas gostam de sol, elas aproveitam bastante a luz solar. Então, a folhinha delas é bem grossinha, tá? É espessa, é uma folha carnosa, entre aspas, né? Muitas aspas, né, gente? E ela é uma suculenta, então ela não pode, de qualquer forma, ficar num terrário fechado, tá? Mas eu fiz alguns terrários dessa forma, abertinho e tal, então ele não é chamado de terrário efetivamente, ele é um aproveitamento de vidro, um vasinho bonitinho que você bota para enfeitar na sua casa. Vou mostrar aqui alguns terrários fechados. Anda, Zé. Aqui um terrário fechado, e aí vocês vão ver o jeitão das folhas, né? Pô, 590, nossa senhora, nunca. Eu vendi, mas eu vendia tão baratinho, né? Meus terrários eram tão baratinhos. Aqui, então, né, a rolinha, né, a rola, né, fechando, e aqui, então, tem briófito, né, que é uma das plantas que gostam bastante de umidade, né, e ali algumas plantas que, né, são bem-sucedidas na umidade, né. Aí vocês podem botar coisinhas para enfeitar e tal, né? No terrário fechado, né? Esse aqui parece uma bombonière, né? Isso aqui não é exatamente um terrário, né? Uma coisinha de guarda-bala, né? Bombonzinho para você ter na mesa e tal, né? Para você, quando receber visita em casa, né? Esse aqui tá aberto, mas ele tem tampinha, né? São todos muito lindos, né? Isso aqui tem a beça no Facebook, no Instagram, né? Enfim, eu vou mostrar rapidamente aqui algumas fotos de terrários meus e que foram feitos com a pinça e tal, com todo cuidado, né? Cadê? Fazer rapidinho isso para ver se eu ensino hoje esse capítulo 6, ver se vocês não estão com dúvida. Vou tocar a manivela aqui, gente, para ver se o troço abre. Ela está fazendo de tinta aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver se espera um pouco para ver se. Bom, então deu para entender. Vamos deixar. Boa noite, Luciana. Tudo bem, não tem problema. Então vamos adiante para daqui a pouco a gente ver o restante dos terrários, né? Então,
Aqui, né, esse terrário, vocês vão conseguir observar muitas coisas, né? E aí é uma coisa assim, eu falei para vocês pensarem bem, se ser vivo no colégio e tal. O terrário é um tipo de elemento que vai ter ser vivo dentro dele, mas não tem problema, não precisa nada disso. Então, pode falar sem problema nenhum. Acabou o período, aí, por exemplo, cada aluno fez seu trabalhozinho, tal, não sei o que, eles querem ler, bem, se eles não quiserem tê-lo, sem problema, sem nenhum tipo de prejuízo ou preocupação para vocês. Ah, abriu aqui o negócio, vamos lá. Jesus, Maria José. Isso aqui é outro aproveitamento de vidro meu. Aproveitamento de vidro, né? Aqui não, aqui é um terrário, não é terrário, não um vaso com cactos que eu dei para o meu marido. E aí o cacto começou pequenininho aqui dentro e cresceu desse jeito, né? Depois ele morreu também. Aqui foi quando eu trabalhei lá na Moacir Baixos, né, em Campo Grande, e que uma aluna fez um trabalho com relação ao terrário, né, aproveitamento também de garrafa PET. E aí esse terrário, não é terrário, né, também que nem esse aproveitamento de potinho e tal, mas ele pode ser um terrário mesmo, se você fechar assim, né? A garrafinha, você corta a garrafa, PET, bota a terra e tal, não sei o quê, faz tudo que você precisa fazer, depois fecha, passa uma durex ali para manter fechado mesmo, né? Para não ter nada de abertura, para sair umidade e tal, porque a umidade tem que ficar presa ali, né? Senão não adianta. E aqui, então, seria uma horta suspensa e tal, tá? Isso para aluno também dá no mesmo, serve super, né? Para colocar, né? Exemplificar. Esse aqui é outro meu, né? Com umas duas suculentas e um cactus, né? Esse aí eu perdi há pouco tempo, quebrou, mas as plantinhas já não existiam mais também, né? Aqui outro, esse aqui eu acho que eu dei para alguém. Outro, esse aqui eu dei para o meu filho. Passar rapidinho, que é só para vocês verem, né? Esse aqui é para a namorada dele, né? Da namorada dele, né? Aí vocês botam, tá vendo? Pedrinha, areia. O de areia é mais bonito, é mais delicado, fica mais delicado. Ah, aqui eu refiz aquele do meu marido, né? Que acabou morrendo o cactus dele, né? Esse agora tá lá na sala dele. De novo aquele, né? Deixa eu ver. Esse aqui é um outrinho, esse eu já perdi. Essa aqui foi uma cortina de né, aproveitamento de garrafa, né? Aí tem várias coisinhas plantadas, hortelã, salsa, cebolinha, né? Isso aí foi uma semana de biologia, aquela cortininha, ó, como é que fica, né? Esse eu dei para uma amiga minha, esses dois. Esse aqui são os exemplos, né, de arranjo que vocês podem fazer e tal. Tudo bem, gente? Então, terrário tem que ser um ecossistema fechado. Aqui, essas coisas que eu mostrei para vocês, esse vasinho aqui, isso aqui, não é um terrário. A gente pode, assim, comumente falar que é terrário, mas não para falar para os alunos, para eu falar para vocês e tal, não é terrário. Mas isso aqui é um reaproveitamento de vidro ou de plástico, se vocês quiserem. E aí, nesse reaproveitamento, vocês podem fazer o que quiserem, né? Não é exatamente terrário, é um vaso com planta, né?
não, mas o terrário, de fato, ele é fechado, tá? Mas não pode ter suculenta. É uma planta que não pode entrar no terrário, perdão, é suculenta ou cacto, né? Nenhum tipo dessas plantas que vivem mais na no semiárido ou não pode, realmente não pode, tá? Então, plantas que não sobrevivem dentro da umidade, elas não servem para entrar no terrário, tá? Agora vamos ver. Tem aqui uma atividade, né, dessas comentadas e tal, né? E aqui estudando, você pode fazer uma coleção didática de folhas também. Você faz tipo você coleta as plantas, você seca, você desidrata elas todinhas, né? E você faz o fichário ali e tal. Eu vou parar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida com relação à atividade prática, aquela coisa da sustentabilidade, de procurar as cidades e tal, o que vocês querem e tal. Vocês têm alguma dúvida com relação àquilo? Senão eu continuo até o finalzinho, a gente termina essa aula hoje. Estou esperando vocês responderem, que aí a gente vai fazer o que. Tá. Então, vou dar uma passada lá. Deixa eu anotar aqui onde é que eu terminei. Peraí, não é essa. Coleção de folhas, que aí a gente volta para cá. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada na. Eu acho que é até às 7, porque foi o que eu vi no cronograma. Depois das 7 vem a P1. Então, é porque a 8 não entra, né? Vocês estudam às 7 no cronograma e entra a P1, né? Que é dia 13, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui, vem né, as orientações e tal. No caso da atividade prática, vocês não são obrigados a entregar todos, se vocês fizerem dupla ou trio, vocês não precisam entregar todos a atividade, né, o arquivo. Um só pode entregar, da dupla ou do trio, e tudo bem. Né? A AD1 é que a gente não pode deixar de dar zero, porque quando um entrega, a gente tem que dar zero. Mas esse aqui não tem problema, é uma atividade nossa, não existe nenhuma outra disciplina, né? Então, é uma atividade só nossa e que, então, permite que a gente faça isso, tá? Então, urgência das questões ambientais. Você deverá consultar os indicadores de objetivos de desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, da sua região, estado ou cidade. Estão disponíveis na plataforma tal, já abri aqui, né? Ao analisar os indicadores, selecione pelo menos um que se apresente com grandes desafios a serem tratados numa perspectiva de educação. O que pode, daquela gama, né, de indicadores, o que pode servir para uma aula, tá?
você deverá elaborar uma proposta de atividade voltada à aplicação com estudantes da educação básica. Então, tem que ser no fundamental, com a perspectiva de ensino investigativo. Para ser investigativa, a atividade deve contemplar as etapas descritas no material complementar, aquelas 4 etapas que a gente viu: problematização, observação, etc, etc. Tá? Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Então, aqui está o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades no Brasil, né? Então, vamos colocar aqui Campos. Dos Goitacazes. Vocês podem até ver Campos do Jordão, não sei o quê, mas não é aqui no Rio, né, gente? Então, aqui você tem, né, a pontuação, né, geral, né, a classificação geral e nível de desenvolvimento sustentável médio. Quase todas as cidades estão com um nível de desenvolvimento, acho que eu abri, né, pelo menos, vão estar com um nível de desenvolvimento sustentável médio. Mas deve ter local em que vai estar baixo, né? Então, vamos lá. A avaliação atual. Então, daqui desses itens, né, desses indicadores, né, vocês vão pegar um, né, que possa servir para uma aula. Então, lembrando que a gente pode fazer aula, né, de ensino investigativo relativa, né, relacionada a problemas que existam próximos dos alunos, né? Então, vocês escolham aqui o que melhor que convier para vocês. Erradicar a pobreza, isso não está próximo deles, né? Assim, não é uma coisa visível, né? Sabe? Mas, bom, pode ser que vocês consigam fazer isso. Erradicar a fome, saúde de qualidade, isso já pode, né, dar alguma resposta para eles, já pode atingir aos alunos de uma forma mais direta, né? Educação de qualidade, olha só, isso é diretamente ligado a eles. Igualdade de gênero, talvez ainda não, mas se vocês encontrarem alguma coisa que sustente, né, uma aula, né, e que chame a atenção deles, ok. Água potável e saneamento, isso pode chamar a atenção deles. Energias renováveis e acessíveis também é um assunto que está muito em voga, né? Trabalho digno e crescimento econômico também, indústria, inovação e infraestruturas, talvez não, mas o que vocês conseguirem vislumbrar que consegue afetar, né, e chamar a atenção deles, é bom fazer, né? Então, assim, uma vez um aluno veio e perguntou: posso fazer 2? Pode, né? Então, quem conseguir fazer 2, tudo bem, né? Ou mais, tudo bem, mas assim, não é preciso. Você precisa de um, e aí vamos fazer bem feito, né? Vamos fazer direitinho, né? E tal. Então, aqui vem a descrição, né? Ó, água potável e saneamento, muito alto, de 80 a 100, né? Então, tá bem, né? Nessa coisa, questão de desenvolvimento sustentável. E aqui vem a descrição, os indicadores, né? Com relação a esse indicador. E aí vocês têm a base, tem o escopo para poder fazer a pergunta para eles, tá? Vocês conseguiram entender? Ah, vocês conseguiram entender o que tem que ser feito? Então, assim, é pegar um desses indicadores e levar para eles resolverem o problema. Vocês jogam um problema em cima daquele indicador, aí vocês podem pegar qualquer tipo de problema que possa existir e Conceição, você disse que ia começar, né? Na semana passada você tinha dito que ia começar, né? Isso aí. E aí vocês conseguem colocar, né, o ensino investigativo
com aquelas etapas e tal. Não precisa ficar colocando etapa por etapa, assim, vai falando, né? Vai colocando os tópicos e pronto, né? E vocês podem fazer de uma forma muito, né, tranquila e tal, né? Ficar a cargo de vocês, tá? Mas é isso, vocês têm mais essa semana agora e acho que tem a outra no final da semana que vem, já é setembro, né? No dia 7 vocês entregam. Por favor, não deixem para o último dia, porque pode ter instabilidade na plataforma, etc, etc. Não vamos fazer isso, né, gente? Vamos entregar uma antecedência, não precisa ser um mês antes, mas assim, uns 2 dias, tá bom, né? Entregar na sexta, na quinta, tá bom, né, gente? E aí vocês têm outras disciplinas também para fazer atividades, né? Por favor, né? Não me deixem sozinha aqui. Façam as atividades e entreguem para a gente, tá? Vocês têm mais alguma? Pois é, sabe? A gente fica aqui louco, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem saber uma coisa? Na semana que vem a gente termina e começa a. Ah, beleza, Conceição, isso aí. Vamos entregar. Deixa, vai, se livra logo disso. É um problema a menos para vocês pensarem. Aí, a semana que vem, a gente acaba esse pedacinho agora que ficou faltando da apostila 6, né? Obrigada a vocês, Conceição. E aí, a gente começa, então, a ver a 7 e a gente começa a fazer a revisão. Semana que vem, eu já pego logo a apostila 1, vamos decantar de novo ela, né? Para que vocês façam uma boa AP1, tá? Tudo bem, Conceição, não tem problema, tá? Eu falei no início, né? Você não estava ouvindo. Eu vou ver com meu filho, passar essas aulas para o YouTube, depois vou passar o link para vocês poderem ver novamente, tá? Boa semana para vocês, bom descanso hoje, bom trabalho nesses dias aí, bom estudo também, tá? Boa noite. Obrigada por vocês terem vindo, tá? Eu agradeci primeiro, Conceição.